Mundo espiritual. Eu achava que, da primeira vez na igreja católica, eu vi aquele Jesus na cruz, eu achava que Deus estava muito longe da gente. E uma vez eu fui uma pessoa, uma carta branca, carta amante, sei lá o que é aquilo. E eu senti uma coisa muito pesada, uma energia muito pesada. E eu fiquei ali na porta, não entrei. A pessoa entrou. E eu vi aquela voz falando, voz de mulher, muito estranha. E ela falava assim: por que você tá com medo? Pode entrar, não vou fazer mal pra você não. Aí que eu não entrei mesmo, fiquei lá na porta o tempo todo. E a pessoa saiu, eu fui embora. Eu senti uma energia muito pesada e negativa. E eu fiquei com medo. Eu achava assim que tinha fantasma, que quando você dormia assim, por exemplo, você via fantasma, né? O morto vinha te assombrar. Essa era a minha expectativa e que eu conhecia de mundo espiritual. E depois que eu vim conhecer a Deus, eu percebi que não existe fantasma. E não existe mortos vir te assombrar. Só existem duas coisas apenas, demônios e anjos. Então você pode ser perturbado por demônios. Eu acho que eu era perturbado por demônios ali, né? Porque eu tinha medo, via algumas coisas, alguns outros, eu achava que era fantasma, na verdade são demônios, não tem fantasma. Segundo a Bíblia, né? Você que é cristão e crê na Bíblia, é isso. E por muito tempo eu fiquei com esse medo, né? Eu tinha esse medo. Quando eu dormia, era criança, eu cobria a cabeça. Depois de adolescente, crescer tudo, eu não ia nem ao enterro. Podia ser de um amigo meu, mãe de amigo meu. Amigo meu morreu, eu não ia com medo. Eu tinha esse medo. Depois que eu conheci a Deus, fui conhecendo as Escrituras e percebi que muitas coisas é enganosa, é erro que a gente tem, né? E que a gente achava que era e não era. Então depois que eu descobri que são anjos e demônio, eu já perdi 70% desse medo que eu tinha, né? De dormir com a cabeça coberta, coisas assim, medo escuro, essas coisas. E, e aí uma vez eu fui falar com uma bispa, né? Essa bispa. E eu fui mentir pra ela, né? Eu falei, ela falou assim: tenta de novo, Carlos. Aí eu falei de novo, ela falou: por que você tá mentindo pra mim? E assim, eu olhava no olho das pessoas e eu conseguia falar mentira em vários aspectos de traição, de roubo, eu conseguia falar e mentir assim de cara limpa. E com ela eu não conseguia, e eu não entendia aquilo. Como eu não conseguia, sabe, como ela conseguia me fazer a leitura de mim daquele jeito. Então eu entendi que tem um mundo espiritual e aquilo me sugou. Uma vez a gente ia fazer a abertura do culto e a banda sempre treinava, né? Depois todo mundo orava junto. E aí eu abria o culto, outra pessoa abria o culto e a bispa vinha e já ministrava, ela orava na sala dela. E orava com a banda ali também, antes de começar. Então todo mundo fazia isso mais cedo. E naquele dia o pessoal começou a tocar, né? Foi subindo o pessoal, vai subindo, né? O pessoal ora lá na cadeira e sobe. Então um rapaz chegou, orou lá e ela queria subir, né? Ela falou: você não vai tocar hoje, você vai ficar sentadinho aí ouvindo. Depois a gente conversa no final do culto, beleza? E ele foi se pedindo, ela falou: não, você não. Depois a gente conversa. Aí ele falou: não, pode falar agora que você tem que falar. E eu vou subir aí e vou louvar assim. Ela falou: você não vai. Aí ele falou assim: pode falar o que tá acontecendo? Ela falou assim: não, na frente de todo mundo, depois a gente conversa. Não, pode falar agora. Ela: tá bom então. O Espírito Santo me revelou que você. O Espírito Santo me revelou, eu tive a visão de você e a sua noiva indo pro motel. Na hora que ela falou isso, todo mundo pra cara dele assim, pra cara dela assim, aquele silêncio. Ele abaixou a cabeça, foi e sentou. Aí eu falei: o que é isso, meu? Eu quero isso. Então naquele dia eu desejei ter dom de revelação, dom de discernimento de espíritos, dom da palavra, né? Então eu lembro que eu fiquei assim uns 3 meses, né? Orando, jejuando e pedindo esses dons para Deus. E até que você começa a ter experiências e ver coisas que
te remete ao mundo espiritual. Você tem experiência com anjos, com Deus, tem experiência com demônios, né? Demônios, diabo, demônios, diabo é uma coisa, sei lá. Então você vê assim que o buraco é mais embaixo. Você vê assim, tem muitas coisas. Quando eu vejo aquela palavra que Jó fala, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje de contigo andar. Porque Jó, ele teve experiência na carne, ele teve experiências além da palavra. Paulo diz que, assim, que a palavra de Deus, ela não é só de palavras, é de poder. E esse poder só vai ter quando você conhece o mundo espiritual. Eu estou falando de algo aqui que não é besteira ou ladainha. Eu acho assim, eu creio que assim, 80% dos cristãos hoje não conhecem o mundo espiritual. E isso é grave, muito grave mesmo. Discernimento de espírito. Eu lembro que teve eleição lá para prefeito, governador, sei lá o quê. E assim as igrejas abriam as portas, né? As igrejas começaram a entrar na política. Então você vê aqui aqueles políticos entrando, subindo nos púlpitos, né? E assim, eu vi um macumbeiro, um pai de santo, subindo em vários púlpitos de várias igrejas e ninguém tinha discernimento, sabe? Ninguém tem discernimento. Você vê assim, pessoas hoje em prostituição, adultério e muito mais outras coisas, né? Em louvando, pregando, você vê muito isso. Uma vez estava na igreja porque assim, você às vezes faz muita obra e esquece que você precisa se alimentar. E eu estava ali me alimentando e aí o pastor começou a orar, desceu, fez um apelo lá e foi muita gente na frente. E o pastor pediu para os pastores orarem, né? Os pastores, presbíteros. Então assim, o pastor colocou a mão na cabeça do rapaz assim, ele começou a fazer aquela cara demoniada e o pastor com o olho fechado, ele não vendo, sabe? E ele começou a orar assim. E o negócio manifestando ali, aí o pastor pegou, tirou a mão e já foi para outra. Eu falei, olha, ele tá endemoniado, e o pastor deixou endemoniado. Por quê? Porque assim, o mundo espiritual tem muitas armas, né? Como ela fala, né? Que do colete, do capacete, né? Da espada. Então assim, você tem muitas armas no mundo espiritual. Por exemplo, tem demônios, certas castas que só saem com jejum e oração. Jesus falou isso. E assim, e o mundo espiritual tem muito disso. E uma delas é quando você estiver guerreando com o inimigo, você tem que estar com o olho aberto. Você está fazendo uma oração de guerra, expulsando, você tem que estar com o olho aberto. E ele não estava com o olho aberto. Então assim, você vê assim, a falta de visão de guerra, né? De mundo espiritual. Nós estamos falando de mundo espiritual, coisas latentes, né? Latente. Uma vez, a primeira experiência assim, com o mundo espiritual foi de uma pessoa conhecida, né? Caiu endemoniada, e quando eu vi aquilo, e a pessoa que foi ali expulsar, ela falou a vida da pessoa inteira, meu amigo. E eu falei, meu Deus. Então aquilo para mim foi um choque. E outra coisa foi quando era um aconselhamento, era uma cura espiritual, né? Que eles faziam lá, cura e libertação espiritual. Era como se fosse um aconselhamento. E eu fui interceder, né? Fazer a obra. Fui interceder para aquele rapaz. Era um rapaz jovem que usava muita droga. Aquele rapaz que usava droga, trabalhava, faz todas as coisas normal, estuda, faz tudo, mas usa muita droga, né? Todos os tipos. E sai com uma, com outra, aquela espírito de prostituição, né? Aquela coisa toda. E frequentou a igreja um tempo. Eu lembro que ele engravidou a filha de um pastor, engravidou a namorada no mundo. Você vê a situação que era esse rapaz. E a gente entrou num quartinho muito apertado e tinha um presbítero e a presbítera, e começou ali, eu fiz uma oração e eu fiquei intercedendo, de olho aberto, né? Intercedendo pela vida dele, intercedendo pelos dois presbíteros ali. Eu fiquei em pé e ele sentado, fosse uma mesinha, um cubículo muito apertado, 1x2, coisa assim, muito apertado mesmo o negócio. A gente ficou ali apertadinho, 1x3, coisa assim, muito apertado. E aí quando foi perguntando, deu a entender que a mãe dele frequentava, né, centro de macumba,
E ele foi consagrado. E eu lembro que quando chegou, ele declarou certo assunto e o pastor fez a renúncia, mandou ele fazer a renúncia, né? Quebrando aquela legalidade. Ele fez aquela renúncia e começou a subir uma fumaça branca assim, né? Aí eu nunca tinha visto uma coisa dessa, por exemplo. E eu fiquei assustado, apavorado, aquela fumaça tomando conta, parecia um extintor de PQS quando você solta assim num lugar apertado, aquela coisa, bem assim mesmo. E eu olhava pro Espírito, o que está acontecendo? Ele intercede, cara, olha pra ela assim, o que está acontecendo? Ele intercede, eu com aquele medo, não. Um cheiro de enxofre tomou conta ali, e eles começaram a orar, levar a voz, e orar, colocar a mão na cabeça dele, orar, expulsaram. E aquele negócio, ó, que a fumaça saiu, e eles ficaram dando risada da minha cara, tirando barato. Porque eu conhecia o mundo espiritual. E assim, o mundo espiritual tem muitas coisas, né, que acontecem. Por exemplo, o inimigo, ele tem poder de tomar formas para abusar de uma pessoa, uma mulher, tem poder de tomar formas para matar uma pessoa, dormindo, acordada, né, ali no quarto, a pessoa mata a pessoa ali, né, o demônio mata a pessoa ali, ela acorda de manhã, as pessoas falam, que morte bonita, morreu dormindo, mal sabe que foi um demônio que matou, vai pro inferno. Então assim, procure sobre os dons espirituais de Deus.